No fundo do oceano tem navios naufragados, montes de areia, algas marinhas e lixo. Mas o oceano é enorme e tem muitas coisas interessantes escondidas, como por exemplo vírus gigantes, restos de animais desconhecidos pela ciência, desenhos místicos de OVNIs, criaturas alienígenas e até esmeraldas amaldiçoadas. Esse é o Infinito, e nesse episódio eu vou mostrar as coisas mais assustadoras e instigantes que foram trazidas do fundo do oceano. Vamos começar com uma descoberta incomum, um vírus. São agentes não celulares, difíceis até de achar em terra firme. Imagine no oceano. Mas a ciência faz maravilhas. No ano passado, biólogos marinhos de Xangai retiraram um megavírus do fundo da Fossa das Marianas. Então, por que essa descoberta é assustadora? Bem, em primeiro lugar, porque é um vírus. E em segundo lugar, é exatamente mega. É quase 40 vezes maior do que o coronavírus, que ainda não se acalmou e continua infectando as pessoas no mundo inteiro. Vírus semelhantes já foram encontrados em diferentes partes do planeta, mas eram muito menores. Segundo cientistas, o enorme tamanho dos patógenos da Fossa das Marianas se deve à enorme pressão no fundo. É 1.100 vezes maior que a pressão atmosférica normal, de modo que os patógenos atingiram tamanhos colossais. Aliás, esses vírus não são apenas grandes, mas também numerosos. A população de patógenos na Fossa das Marianas é de cerca de 4% da população total de vírus no planeta. Olhando para essas botas, você não diria que são assustadoras. É só um par de botas de couro usadas. Você pode achar uma delas num brechó, ou até mesmo dentro de sua casa, uma que você esqueceu num canto há muito tempo. Mas essas botas são realmente assustadoras, porque foram retiradas do Titanic. Na mala foi encontrada uma etiqueta com o nome Sr. Allen. Descobriu-se que a mala e as botas pertenciam a William Henry Allen, um artesão passageiro do Titanic na terceira classe. William morreu naquela noite, e seu corpo nunca foi encontrado. Mas muito mais assustador é esse par de sapatos. Infelizmente, a proprietária também não sobreviveu àquela noite de abril. Descobriu-se que o par pertencia a Sidney Goodwin, que tinha pouco mais de 1 ano e meio na época. Pelas regras, os pertences da falecida deveriam ter sido queimados, mas o policial responsável decidiu ficar com os sapatos na esperança de que a família da criança fosse encontrada. Infelizmente, toda sua família morreu no Titanic, e o corpo de Sidney não foi identificado até 2008. Por fim, os sapatos foram leiloados. Expedições ao Titanic poderiam encontrar pertences dos passageiros, mas é improvável que encontrasse restos mortais. Ao longo dos anos, os cientistas fizeram muitos mergulhos ao lendário navio, mas ninguém conseguiu encontrar nenhum corpo. Mas eles foram encontrados em outro lugar, no México, no fundo de uma caverna submersa. Alguns anos atrás, arqueólogos marinhos descobriram os restos de uma pessoa. É um achado bastante assustador, mas também foi um avanço. A análise realizada na Alemanha mostrou que os restos mortais pertenciam a uma menina de 15 anos. A descoberta datava de mais de 13.000 anos. É um dos esqueletos humanos mais antigos encontrados na América. A descoberta deve ajudar os cientistas a estudar a história do povoamento do continente. Descobriu-se que a caverna inundada é um cemitério submerso, então os cientistas encontraram outros restos, incluindo os de animais pré-históricos, preguiças terrestres, pumas, tigres dente de sabre, cachorros, ursos e assim por diante. Entre eles havia até uma espécie desconhecida de preguiça terrestre, que era do tamanho de um elefante moderno. Os mergulhadores conseguiram trazer cuidadosamente os restos à superfície para que os cientistas pudessem estudar os achados assustadores. Restos mortais no fundo do mar, apesar de assustador, não é algo tão estranho assim, certo? O que ninguém imaginaria encontrar é um artefato alienígena. Parece estranho, mas há alguns anos aconteceu exatamente isso. No fundo da Baía de Sochi, em um navio, mergulhadores encontraram desenhos e rascunhos de OVNIs, que parecem ter sido projetados pelo Terceiro Reich alemão. Embora os papéis estivessem no fundo por muitos anos, eles estavam bem preservados. Os desenhos mostram os esquemas técnicos, componentes e unidades dos OVNIs. Segundo os ufólogos, os achados confirmam que o Terceiro Reich fez contatos com alienígenas. Na opinião deles, eles iriam construir discos voadores. Vamos continuar falando de extraterrestres. A próxima descoberta também é alienígena. Pelo menos parece. São essas criaturas estranhas que os cientistas americanos encontraram acidentalmente no Oceano Pacífico.
As criaturas aliens assustaram e confundiram os cientistas. O que poderiam ser? Localizadores alienígenas para nos escutar? Ou organismos extraterrestres que milagrosamente vieram até o nosso planeta? Na verdade, não era nada tão extraordinário. Cientistas descobriram uma nova espécie de esponja marinha. É realmente estranha, algo como um pescoço alongado, um grande crânio com enormes órbitas oculares. Parece muito com a imagem que temos de um alien. Espécimes das estranhas e assustadoras esponjas do fundo do mar foram levados à superfície para que os cientistas pudessem separar esses aliens e descobrir quem são e como acabaram no Oceano Pacífico. A próxima descoberta também causa medo e ninguém sabia o que era. Podia ser lixo, um novo tipo de animal assustador, um embrião alienígena ou algum tipo de monstro. Mas na verdade era um pedaço de meteorito. Em março de 2018, um meteorito de 2 toneladas entrou na atmosfera da Terra e caiu a 25 quilômetros da costa do estado de Washington. Alguns meses depois, em uma operação de busca, os cientistas conseguiram encontrar os fragmentos. Na verdade, eles não têm mais de 3 milímetros. Quando os fragmentos foram levados à superfície, os pesquisadores examinaram e concluíram que faziam parte da superfície do meteorito. Os cientistas começaram então a analisar para descobrir que tipo de meteorito era e determinar sua composição química e sua origem. Nem todas as descobertas que cientistas e mergulhadores encontram no oceano podem ser trazidas à superfície. É o caso dessa água-viva assustadora, por exemplo, que foi descoberta no final do ano passado. A água-viva foi encontrada na Califórnia a aproximadamente 1 quilômetro de profundidade. A criatura assustadora era uma água-viva gigante descoberta em 1899. Em mais de 120 anos, essa espécie foi observada na natureza umas 100 vezes. É realmente um animal raro e muito grande, muito gigante mesmo. Tem tentáculos de 3 metros de comprimento e um corpo com cerca de 1 metro de diâmetro. É um dos maiores predadores entre os invertebrados do fundo do mar. Os cientistas nunca conseguiram trazer esse grande animal para a superfície. Todas as tentativas não tiveram sucesso. Durante a subida, a água-viva gigante simplesmente se transformava em lodo. O mesmo costuma acontecer com muitos outros animais do oceano profundo. Camarões com armadura de aço. Esses estranhos camarões foram trazidos para a superfície. Eles foram descobertos em 2019 durante um estudo no fundo da Fossa das Marianas. Com base na aparência, os cientistas os compararam a cavaleiros que usavam armaduras de aço. Fizeram isso por causa da resistente casca quitinosa do camarão. E para ser exato, eles não são realmente camarões, mas anfípodes. Os animais encontrados viviam em Challenger Deep, a área mais profunda do oceano. Além disso, os cientistas não haviam encontrado anfípodes abaixo de 4,5 km. Então a descoberta foi um avanço científico considerável. Os cientistas acreditam que os anfípodes são capazes de produzir uma espécie de carapaça de aço que impede que o corpo seja esmagado. Isso os ajuda a sobreviver em profundidades extremas. Nem tudo que é encontrado no oceano se torna um sucesso científico. Às vezes, um achado pode arruinar a pessoa que o encontra. Isso aconteceu com o mergulhador americano Jay Miscovich. Em 2010, uma conversa de bar, Jay comprou um mapa do tesouro. Sendo um mergulhador amador, ele foi procurar e encontrou um grande tesouro de esmeraldas avaliado em milhões de dólares. Estava nas profundezas do Golfo do México, na costa da Flórida. A origem das esmeraldas é desconhecida e não há perspectiva de resolver esse mistério. Quando o achado foi noticiado na TV, o tesouro chamou a atenção de investigadores federais. A ansiedade de ganhar uma grande recompensa e a estressante perspectiva de lidar com agentes federais deixou Jay louco. Ele acabou cometendo suicídio. E então um boato de que as esmeraldas eram amaldiçoadas se espalhou. O que você acha? As esmeraldas eram amaldiçoadas ou foi só coincidência? Diz pra mim nos comentários e fique ligado para ver as coisas mais assustadoras e curiosas que mergulhadores e cientistas encontraram nas profundezas dos oceanos e rios. Submarino misterioso. Mergulhadores dizem que um de seus maiores medos é dar de cara com algo muito grande. Foi exatamente o que aconteceu com esses mergulhadores. De repente, eles se depararam com um misterioso submarino perto das Ilhas Havaianas. A embarcação branca, com cerca de 9 metros de comprimento, apareceu abaixo dos mergulhadores, se movimentando lentamente, e logo desapareceu. Enquanto se movia, o submarino emitia um som estranho. A embarcação não foi identificada.
Alguns acreditam que era um submarino que levava turistas, mas muitos não concordam com isso. Na opinião deles, os mergulhadores viram uma embarcação ultra-secreta. Já falamos sobre aliens nesse episódio. Foram encontradas esponjas de aparência alien no Oceano Pacífico. É hora de outro. No ano passado, mergulhadores o encontraram na costa do Egito. A criatura assustadora não tinha olhos, ouvidos ou boca. Parecia um longo tubo de borracha pontiagudo. Os mergulhadores não sabiam quem ou o que tinham encontrado. Um verme, uma planta ou qualquer outra coisa. Mas a verdade logo veio à tona. Era uma água-viva. Ou melhor, os restos do tentáculo de uma água-viva que tinha sido devorada por um predador. Triste, mas mistério resolvido. Objetos grandes encontrados no fundo do oceano são tão assustadores e fascinantes quanto tentáculos de águas-vivas, camarões com armaduras ou vírus gigantes. Um exemplo disso é a Cidade do Leão, em Xinjiang, na China. Ela está submersa no lago Qiangdao, na China. A cidade antiga está coberta por água desde 1959, quando foi inundada para a construção de uma hidrelétrica. A arquitetura da cidade comercial continua quase intacta, se tornando uma espécie de cápsula do tempo para os arqueólogos. A cidade é agora um monumento submerso. Ela estava esquecida por décadas, mas recentemente foi redescoberta por mergulhadores. Xinjiang é frequentemente visitada por aventureiros. Ok, talvez Xinjiang não seja tão assustadora. Na verdade, é deslumbrante e fascinante. Mas e que tal essa outra descoberta do Rio Colorado? Essa aqui. Imagine dar de cara com dois esqueletos debaixo d'água, sentados em cadeiras. Tenho certeza que o mergulhador que os descobriu quase teve um ataque cardíaco. Aliás, foi ele quem imediatamente procurou a polícia. Policiais e mergulhadores foram ao local, esperando ver uma cena de crime, mas o que encontraram foram esqueletos tomando um chazinho. Os esqueletos não eram de verdade, eram apenas uma obra de arte muito esquisita. Isso é tudo, pessoal. Qual descoberta mais te impressionou? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.